Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesse momento, um momento especial da igreja. Um dia hoje, o culto hoje que vai ter batismo, mas gostaria de conclamar vocês a adorarem a Deus, que muitas vezes a gente usa a nossa língua para o mal, muitas vezes a gente quer falar algo e a gente acaba falando demais ou além da conta, usando a nossa língua como instrumento do mal. Mas somos chamados a domarmos a nossa língua em Cristo Jesus. E também para que a nossa língua fale bênçãos, não maldições. Porque a gente se lembra do Salmo 35, que diz: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então que a nossa língua sirva para glorificar a Deus, sirva para adorar a Deus, sirva para viver de modo digno do Evangelho. Então, meus irmãos, que esse seja um momento que a gente adore a Deus, adore a bondade dEle e que a gente viva de acordo com a vontade dEle. Que o Espírito Santo nos capacite, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por esse momento, esse início de culto, meu Deus, que seja uma bênção, meu Pai, que seja um momento especial, meu Deus, que possamos glorificar o Teu nome, meu Deus, que a gente cante com alegria, pois o Senhor é bom, o Senhor providenciou salvação para a gente. O Senhor é misericordioso, muito bondoso e justo, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvamos ao Senhor. Bom dia, igreja. Convido a todos a se porem de pé, aqueles que puderem. Temos a misericórdia de Deus, aquela misericórdia que um dia demonstrou de sua graça em um grande sacrifício. Que Deus esteja mostrando, Senhor Deus, mais de Ti para nós essa manhã, Pai. Por tua misericórdia, oramos. Misericórdia encontrada em tua graça, sou envolvido por seu grande amor e não há nada mais que Senhor. Vê tua perfeição, contempla sua paz, tua fidelidade é a minha canção, teu amor é a luz do meu ser. Eu olho para Ti, Criador do mundo,
Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Senhor Deus Pai, esteja nos conduzindo, Pai, da melhor maneira, Pai. Nos conduzindo a Ti, Senhor Deus. Nos conduzindo a entender quem Tu és, Senhor Deus, e quem nós somos. Nos ajudando a entender, Pai, que devemos viver para Ti. Que todo o nosso falar, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Nos guie, Pai. Estamos aqui te clamando por isso, Pai. Conduza-nos, Senhor.
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Estamos aqui por ti, Pai. Estamos aqui por ti, Pai. Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um deve em forma determinada seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse momento nós estamos entrando no momento de dízimos e ofertas. Se Deus, que a gente continue louvando aqui nesse momento, Pai, nesse período, rendendo toda a adoração a Ti, Senhor Deus, entendendo que esse ato, Pai, de dizimar, de ofertar, também é um ato de adoração, Senhor Deus. Que a gente entregue toda a nossa vida perante a Ti, Pai. Não somente o que é dízimo, Senhor Deus, mas tudo que é em nós, Senhor Deus, cada respirar, cada tocar, cada cantar, cada falar. Esteja nos conduzindo, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, que dependemos só de Ti e de que o Senhor é bom. Atrás de cada caveira tem 2 envelopes, envelope preto e envelope vermelho. O preto para os dízimos ofertas aqui nesse templo, e o vermelho para as plantações. Lá atrás tem uma maquininha, que eu acredito que esteja com a Luísa. Tá com a Luísa. E quem estiver sentindo no seu coração o momento de participar dessa continuidade da oração, sente essa vontade de vir aqui à frente, você entregue toda a sua vida a Ele. Renda ainda louvores a Ele nesse momento. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste,
Botei esse vídeo, irmãos, porque eu sei que vocês gostam de ver as tragédias dos outros. Vocês só não riram porque vocês estão na igreja, mas vocês riram por dentro, eu tenho certeza. Eu estava estudando e pensei um pouquinho no tema, e eu falei, eu vou procurar alguma coisa que se relacione ao tema. E aí eu achei esse vídeo aí falando sobre pneus. Vocês lembram? Alguém já tinha visto esse vídeo? Talvez, né? É uma propaganda, assim como eu, não lembrava, mas assim como essa, tem várias propagandas da Pirelli fazendo relação com a qualidade do pneu e a nossa vida, né? Não adianta você ter um pneu que aguente ali o tranco e você, como ser humano, alguém que pensa, toma atitudes que na verdade não são legais. E aí tem outras, mas eu achei essa daí e trouxe pra gente. Bem, irmãos, bom dia. É uma alegria enorme poder estar aqui, primeiro porque hoje é um dia bem especial. Hoje é o dia em que nós vamos batizar a Alice, filha do meu irmão Tony, da minha irmã Luana. E eu estou feliz por isso, muito feliz. Até porque eu conheço o Tony bem antes dele se tornar um tricolor. Né? Eu acho que é isso, né? Ou não? É impossível, que eu já nasci assim. Engraçado que eu já sabia que você ia falar isso. Então eu estava te dando a deixa para você poder expressar seu amor pelo Fluminense. Desde que antes de nascer, no ventre da mãe dele, que é flamenguista, o Tony... Botafoguense. O Tony já era tricolor. Bem, eu... Também quero aproveitar e falar da minha alegria por poder rever aqui alguns irmãos, amigos. Nós, pastores, ficamos felizes quando nós vemos a igreja sendo frequentada, tendo pessoas dispostas a ouvirem a palavra de Deus e a adorá-lo. Não significa que nós pregamos o Evangelho para isso, nós pregamos o Evangelho para que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, elas se sintam desafiadas a viver uma vida diferente, a viver uma vida em que expresse o amor de Deus, a graça de Deus, pela sua própria vida e pela vida das pessoas. E baseado nesse vídeo, onde a propaganda ela chama a atenção para falar sobre potência sem controle não é nada. Na verdade, foi isso que nós vimos um pouco nesse vídeo, bem rapidinho, né? A potência de um pneu, aquilo que ele é capaz de fazer na hora em que ele é exigido, mas na verdade aquele que o controla está desgovernado, né? Ou joga tudo por água abaixo. As crianças, elas já estão indo para a escolinha, eu esqueci de falar delas, mas que Deus as abençoe, seja uma manhã maravilhosa para elas também. Elas vão retornar para participar do batismo conosco, da mesma forma como a ceia. O que vai acontecer agora? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos expor um pouquinho as Escrituras. Logo depois nós vamos ter o nosso momento de batismo e depois do batismo nós vamos cear, tá bom? É isso que vai acontecer daqui para frente nesses próximos minutos. E aí eu quero te convidar a pensar comigo um pouquinho sobre esse tema
lendo o texto de Tiago, Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Você deve me acompanhar no telão, que diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles não obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pelas espécies humanas. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche seus olhos, gostaria de orar. Deus querido e amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque desde o início, quando chegamos aqui, a Tua palavra revela para nós que somos pecadores chegando diante de um Deus extremamente santo. Que se não fosse pela morte de Jesus Cristo, isso jamais aconteceria. Mas pelo fato dele ter morrido na cruz, perdoado os nossos pecados, o véu ter sido rasgado, hoje esse encontro ele é possível entre nós, pecadores, e um Deus que é cheio de graça, misericórdia, justiça, amor. E nesse encontro a Tua palavra diz que, ao reconhecermos os nossos pecados do dia a dia, o Senhor nos perdoa mediante ao arrependimento. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos toda a Tua grandeza, toda a Sua soberania e o Seu governo sobre todas as coisas. E nos prostramos diante de Ti por saber que não existe outro Deus. E ao nos prostrarmos nessa manhã diante do Senhor, queremos declarar com os nossos lábios que precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir os Teus ensinamentos. Precisamos sair daqui com os nossos corações aquecidos, significando que, de alguma maneira, as Tuas palavras abriram os nossos olhos. Que assim seja nessa manhã. Eu quero Te agradecer por tudo, por esse dia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei para vocês no início, eu
lendo e pensando em algo para falar para vocês nessa manhã, eu me deparei com esse texto e aí eu acabei chegando até esse vídeo, que é uma propaganda da Pirelli a respeito de pneus. E como eu falei para vocês, existem outras propagandas deles, e tem uma delas a imagem de um, não sei se é um tigre, um gato, não sei como é que é o nome daquele bicho, em que ele está em uma montanha cheia de neve e ele está correndo atrás de um coelho. E ele tenta de todas as formas pegar aquele coelho, mas ele não consegue. Ele corre, ele vai, escorrega, ele vira cambalhota e não consegue pegar o coelho. E a propaganda vai falar então que adianta você ter tanta força, tanto poder, tanta habilidade e não ter controle. Diferente do coelho, ele escorregava, ele se perdia no meio daquela neve e o coelho conseguia fugir. Bem, e também essa que vocês viram hoje. E aí, irmãos, eu percebo e tenho nesses dias pensado a respeito da minha vida. E aí eu estendo a vida dos irmãos com muito cuidado, não com julgamento, mas no sentido de que a nossa vida ela é extremamente vulnerável. A nossa vida, ela, se não for guiada e controlada por Deus, ela com certeza, ela vai caminhar em direção errada. Ela vai caminhar em caminhos que, na verdade, trarão sobre nós tristeza, angústia e muito sofrimento. Quando eu digo sofrimento, tristeza e angústia, eu falo muito a respeito da nossa alma, porque nós, ainda que cristãos, nós passaremos por todas essas dificuldades que o mundo nos impõe. Mas a questão é que, ainda que como homens inteligentes, fortes, hábeis, né, pessoas que gostam e têm o prazer de ajudar o próximo, de atender aos necessitados, eu percebo que toda essa potência que nos envolve, tudo isso que está em nós, se não tiver o controle correto, a tendência é que isso se torne uma ruína na nossa vida. Ainda que diante dos nossos olhos não pareça, mas é bem provável que em algum momento da sua vida, ao você analisar sua vida por inteiro, como diz o texto, que a língua ela destrói todo o ser humano, todo o corpo, toda a vida da pessoa. Se você analisar a sua vida por inteiro, todas as áreas, pode ser que em algum momento você perceba que tem algo indo em direção a uma ruína. É isso que nós vemos no texto que nós acabamos de ler. A língua, ela é um órgão muito pequeno no nosso corpo, que pode fazer com que todo o nosso ser, com que toda a nossa vida, ela seja destruída, ela passe por um momento de ruína e destruição, dependendo de como ela é controlada, dependendo de como nós lidamos com ela. O interessante é que nós estamos falando, Tiago está falando de um órgão do corpo humano responsável pela fala. É através da língua que nós pronunciamos as palavras, é através dela que sai o som. Nós verbalizamos aquilo que estamos pensando, aquilo que queremos expor para as pessoas. E quando a gente fala de palavra, a gente lembra também, e eu acho interessante porque as escrituras, ela acaba nos dando um exemplo e mostrando que a palavra é o sinônimo praticamente de Cristo. Cristo é a palavra. Lá em João, no capítulo 1, no verso 1 e 2, vai dizer que no começo era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
No Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes através dos profetas. Deus falava para as pessoas, para o povo, através dos profetas, que ele chamava, que ele levantava naquela época para dar alguma informação, alguma orientação, para ensinar o povo aquilo que ele gostaria, aquilo que ele queria. E quando esses homens são chamados, o que Deus deixa bem claro para eles é que eles falariam aquilo que Deus queria que eles falassem. Deus disse: olha, vocês serão a minha boca. Vocês falarão aquilo que eu quero que seja dito. Por isso que quando um profeta acabava de falar, quando ele acabava de entregar aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, ele dizia: assim diz o Senhor. A palavra que saía da sua boca eram palavras que vinham de Deus, eram recados de Deus, orientação de Deus para a vida da humanidade. E você imagina você hoje falar algo e dizer: assim te diz o Senhor. Imagina hoje você viver e nós vivermos sabendo que as nossas palavras, elas precisam e devem ser palavras que promovam justiça, amor, paz, transformação. Então era dessa forma que Deus se comunicava com a humanidade, através desses profetas que sabiam e entendiam que a responsabilidade deles era falar sempre da parte de Deus. O texto vai de Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz: há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados. É o texto, eu estou lendo o texto daquilo que eu acabei de falar para vocês, através dos profetas. Esse texto continua, ele diz: mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, ou seja, falou-nos por meio de Jesus Cristo. Aquele que era o Verbo, que era a palavra. João vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, não é mais a palavra sendo simplesmente falada, mas é a palavra agora vivendo entre nós e nos ensinando com a sua vida. Aquilo que Jesus falava, ele vivia. Aquilo que ele falava, ele expressava com a sua maneira de viver, com a sua maneira de andar, com a sua maneira de pensar, da forma como ele se relacionava com as pessoas. Então, esse homem que viveu aqui há muitos anos atrás, alguns anos da sua vida, ele se aproxima de pessoas, ele fala para elas do Evangelho, ele também fala da parte de Deus, ele também fala aquilo que é verdadeiro, até porque o próprio Pedro, em uma de suas cartas, vai dizer que nele não se encontrou mentira, não encontrou mentira na boca de Jesus Cristo, porque tudo que ele falava era verdadeiro. Quando Jesus Cristo falava, vocês devem lembrar desse episódio no Sermão do Monte, que as pessoas ficavam admiradas e falavam, e diziam que ele falava como quem tem autoridade, ou seja, nós não temos nada a falar dele porque tem o que falar. O que ele fala é verdade, ele vive, ele não só fala, mas ele dá exemplos, ele caminha com as pessoas e ele pratica aquilo que ele fala. E depois, nesse período do seu tempo aqui na terra, nesse período ele se aproxima das pessoas, fala do Evangelho, e daí então ele vai chamar 12 homens para que ele pudesse ter um momento onde ele pudesse falar a respeito do seu plano de salvação, para que eles dessem continuidade, que são os 12 apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, que se tornaram logo depois apóstolos. E esses homens então começaram a pregar o Evangelho, a falar das boas novas. Só que agora esses homens lidam com alguns desafios na tua vida, alguns inimigos, como por exemplo, assim como Jesus enfrentou Satanás, os homens, nós também
nos deparamos com situações onde, de fato, temos a certeza de que Ele está tentando nos levar a uma vida de desobediência, de pecado, e nos conduzir por caminhos que nos afastam de Deus. Esse é o nosso principal inimigo. E junto também com esse inimigo, nós homens, assim como aqueles apóstolos, enfrentaram também um outro inimigo, que é a sua própria carne, o seu corpo. Porque ela deseja o tempo todo fazer coisas diferentes. Ela deseja o tempo todo expressar para as pessoas ou mostrar para as pessoas que a vida nessa terra, a vida dentro do conforto de tudo isso que nós temos é muito mais interessante. Então eles lidam também com uma carne, com um corpo que quer o tempo todo fazer a sua própria vontade. E também eles têm no seu corpo um órgão que todos nós temos, que é a língua. A língua nós sabemos que é o meio em que a maioria dos seres humanos se comunica. Ela é extremamente importante, mas ao mesmo tempo extremamente perigosa. Só que a língua, a Bíblia diz que ela fala do que está cheio o coração. Aquilo que sai do meu coração, que está no meu coração, a Bíblia, a língua, ela verbaliza, ela transmite som para que as pessoas ouçam e sejam, em muitas vezes, orientadas, ensinadas e guiadas a viverem a vida. Vocês já ouviram falar, acredito que sim, sobre as 3 peneiras do filósofo Sócrates? Alguém aqui já leu? Acredito que sim, né? Não? Quem não conhece, nunca leu, por favor, levante sua mão. Legal, né? Tem gente que conhece, tem gente que não conhece, tem gente que também não. Indiferente. Bem, eu fiz essa pergunta só para saber se eu, de fato, conto a história ou não, porque se vocês conhecessem, eu não perderia tempo nela. Mas algumas pessoas não conhecem, então deixa eu falar para vocês o que diz essa história ou essa parábola, não sei. Diz que um homem, ele vai em direção a esse sábio, a esse filósofo chamado Sócrates, e diz o seguinte: olha, eu tenho uma notícia, eu tenho algo a falar para você, eu tenho uma informação a te dar. E Sócrates então diz para ele, esse filósofo diz para ele: você já passou esse assunto ou essa informação que você quer me contar pelas 3 peneiras? E aquele homem fala assim: 3 peneiras? Não. O que é isso? E ele diz o seguinte: a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem absoluta certeza e convicção que o que você vai me falar é verdadeiro? Aí ele vai para a segunda peneira. A segunda peneira é a peneira da justiça. E ele diz: é justo para comigo você dizer isso? É justo também a respeito de quem você vai dizer? E ele vai para a terceira peneira, que é a peneira da utilidade. E ele diz: é útil, vai me ajudar, vai acrescentar algo na minha vida? Então, a história diz que o sábio chega para ele e fala assim: olha, se você quiser me contar isso que você tem a me dizer, baseado nessas 3 coisas, se existe verdade, justiça e é útil, você pode me contar. Do contrário, guarde para você.
a história encerra dizendo que aquele homem pega as suas coisas e vai embora. E é interessante que o salmista, interessante que Davi, escrevendo o Salmo 51, um salmo muito conhecido, no verso 15 ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu não sei se você tem o costume de ler alguns textos da Bíblia e verem tanta beleza nele. Eu sei que toda a Bíblia ela é bela, mas existem textos que soltam os nossos olhos e enchem o nosso coração de tal maneira. E esse versículo aqui, eu confesso aos irmãos que relendo durante esses dias de estudo, ele de fato encheu meu coração, porque ele me incentivou, me chamou para uma vida de oração diante de Deus, naquilo que eu percebo que eu preciso fazer. Eu preciso que os meus lábios de fato louvem a Deus, mas através da palavra do Senhor. Não da forma como eu penso, da forma como eu acho que Ele é, da forma como eu acho que Ele quer ser adorado. Não, mas da forma como a Bíblia diz que Ele deve ser adorado. Então Davi entende que não são as suas próprias palavras que vão adorar a Deus, mas ele diz: enche os meus lábios, a minha boca anunciará os teus louvores. Irmãos, ter a boca, os lábios cheios da palavra de Deus é extremamente importante para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Para tudo aquilo que envolve o nosso dia, o nosso ser. Condução da nossa família, na nossa comunhão e contato com as pessoas. Enfim, quem dera se todos nós, ao acordarmos, fizéssemos essa oração. Põe palavra nos meus lábios, para que tudo que eu falar possam anunciar o teu louvor. Eu acredito que essa deva ser a nossa oração, ou pelo menos que faça parte das nossas orações. A gente precisa, irmãos e amigos que estão aqui, ler a Bíblia. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras. Assim como alguém, um professor que vai dar uma palestra ou ensinar algum tema, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, aquilo que ele exerce, nós também precisamos ler as Escrituras, para que quando nós formos falar algo, essas palavras elas sejam permeadas de justiça, de verdade e de utilidade na vida das pessoas. Porque do contrário serão palavras lançadas ao vento, que não farão nenhum efeito. Tiago, então, ele chama a nossa atenção para o poder que tem a língua. E ele diz como é difícil controlar. É muito difícil. E eu não estou aqui acreditando que vocês e eu também sairemos daqui e nunca mais usaremos a nossa língua ou falaremos coisas que vão magoar, machucar ou entristecer alguém, assim como também o nosso próprio Deus. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu creio que uma vez percebendo esse grande perigo que é a nossa língua, nós podemos em Cristo buscar recursos. Nós podemos em Cristo mudar esse cenário, se não totalmente, em parte. Eu e você, nós cristãos, nós que fomos regenerados pela palavra de Deus,
nós estamos sendo santificados, ou seja, nós estamos em progresso, em crescimento. Ou seja, isso aqui pode sim diminuir na minha vida e na sua vida. E ao diminuir, isso trará muitos resultados importantes, principalmente dentro do nosso contexto familiar, que é onde a comunicação, a palavra maldita tem destruído a estrutura de muitas famílias, muitos filhos sendo guiados e orientados de forma equivocada. O apóstolo ele não apresenta isso como algo impossível, mas ele diz que é extremamente difícil. Se é extremamente difícil, eu e você precisamos, irmãos, lidar com essa dificuldade, nos preparando cada vez mais, buscando cada vez mais recursos na Bíblia, recursos no Senhor, para enfrentarmos esse momento da nossa vida que não é fácil no uso da nossa língua, na nossa comunicação. Ele é difícil porque, como eu falei para vocês, porque o nosso coração ele é cheio de desejos, de vontades que não condiz com a palavra de Deus. Ele tem desejos que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós, e a gente percebe isso, a gente vê isso na própria Bíblia. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Se eu não conheço o meu próprio coração, como é que eu vou então dominar? Como é que eu vou controlar aquilo que eu falo? Se ele está cheio de coisas que não produzem fruto, como é que eu vou então falar algo para alguém e essa palavra, isso que eu falar, vai gerar na vida dessa pessoa, ou dessa pessoa da minha família, ou um amigo, ou seja lá onde for, gerar fruto? Ele diz que o coração do homem ele é enganoso. Mateus 15, verso 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. A língua, então, ela coloca isso para fora, ela dá som. E por que ele não é impossível? Porque Cristo, quando ele paga com a sua morte na cruz os nossos pecados, a nossa dívida que nos afastava de Deus, ele permite que eu e você sejamos perdoados, regenerados, e que pudéssemos ter a condição de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Todos vocês, ou a maioria de vocês, sabem que quando Cristo morre e Ele vai aos céus, Ele deixa em mim e em você o Espírito Santo de Deus justamente para nos guiar. Porque Ele sabe que nós, se vivermos sozinhos, isolados de Deus, ignorando os seus ensinamentos, a sua companhia, a sua comunhão, o seu governo sobre a nossa vida, Ele sabe que nós somos tendenciosos a vivermos dominados pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vontade e pelos nossos sonhos e interesses nessa vida. Mesmo Ele estando aqui, andando junto com aquelas pessoas e com os próprios discípulos, muitos deles, nas suas atitudes e palavras, foram contra o projeto de salvação. Mesmo Ele estando aqui, fazendo tudo o que Ele fez, o homem,
guiado pelo seu coração, pela sua própria vontade, ele tenta escapar e caminhar contrário à vontade de Deus. Você imagina se ele vai para os céus e nos deixa sozinhos. Mas ele então deixa o Espírito Santo para nos conduzir, para enfrentar a língua, para enfrentar os desejos do nosso coração, toda essa maldade que existe dentro dele, para que você possa entender e acreditar e confiar que em Cristo ele pode ser submetido e pode ser transformado dia após dia. Tiago vai usar então algumas metáforas, algumas semelhanças para nos mostrar o poder que a língua tem e aquilo que ela é capaz de fazer. Ele usa a figura de um cavalo, um animal extremamente forte, difícil de ser domado. E ele vai dizer que esse animal ele é controlado por um freio, uma peça de metal que é colocada na sua boca, prende na sua cabeça e é guiado por cordas, que é chamado de freio, onde aquele animal ele consegue ser controlado por aquele que está montado nele. Dá para ele a direção, segura, libera, vai para lá, vem para cá. Um animal extremamente forte sendo domado, controlado por um freio. Ele vai dizer que assim é a nossa vida. Um corpo, pessoas fortes, inteligentes, mas que um órgão muito pequeno é capaz de controlá-lo, de dominá-lo e de conduzir a sua vida por caminhos errados. Ele também vai falar a respeito de um navio, algo grande, construído para suportar ventos, tempestades, mares agitados, e ele é simplesmente controlado por um leme, onde um piloto vai ali controlando, dando a direção para aquele navio enorme. Um leme, algo pequeno, conduzindo algo que é grande. Ele vai falar também de uma pequena fagulha em uma floresta. Ela é capaz de incendiar toda a floresta, algo pequeno. E aqui, quantos de nós já não vivemos isso dentro da nossa própria casa, ou às vezes numa conversa no trabalho, ou com um amigo, falamos algo tão pequeno, tão simples, que de repente vira um grande problema. Às vezes fazemos um comentário com a esposa ou com o filho, e aquilo ali se torna algo terrível. Porque talvez uma palavra dita na hora errada, falada sem pensar, enfim, olha o tamanho do problema que existe com relação à nossa língua. Ele vai usando esses exemplos e mostrando o que a língua ela é capaz de fazer. Então, irmãos, não subestime, não ache que você pode falar ou decidir coisas na sua vida sem se submeter ao Senhor. Pense nisso, em todos os sentidos, em todas as áreas da tua vida. Só que chega no versículo 10, Tiago vai dizer o seguinte, olha, não pode ser assim. E ele então mostra para mim e para você que existe um caminho, existe uma forma da língua não continuar sendo um instrumento de destruição na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas. Primeiro porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que a palavra que foi pronunciada, ela transformou, ela mudou, ela trouxe direção para as pessoas. E eu e você, que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, e vivemos baseado nessa palavra,
sabemos daquilo que ela é capaz de fazer. E é essa palavra que eu e você precisamos expressar, falar. É através dessa palavra que a nossa vida deve ser conduzida, que a nossa língua deve ser subjugada. Mas é muito importante que você saia daqui entendendo que aquilo que está no teu coração é aquilo que nesses dias você tem colocado para fora, você tem falado. Quando Tiago diz, meus irmãos, não pode ser assim, ele também traz algumas figuras, algumas imagens para nós. Ele diz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O cristianismo, irmãos, o evangelho verdadeiro, ele não admite contradições. Não admite contradições. A linguagem piedosa, a linguagem que edifica, é o produto genuíno de um coração que foi santificado. Se você está aqui hoje, é um cristão, entende que você foi regenerado por Jesus, pelo seu ato na cruz, entenda que você pode sim lutar contra essas coisas, que você pode sim enfrentar toda essa maldade que procede da sua língua, da sua boca, das suas palavras. Não precisa ser assim, não precisa continuar assim. Não precisamos continuar falando coisas que machucam, que causam ruínas, que dão direção para as pessoas de forma errada. Não podemos. Ele diz, não tem como, há uma maneira de isso ser diferente, e a maneira é através da palavra de Deus. Se você encher o teu coração da palavra de Deus, a tua língua, a tua boca falará coisas que exaltam e glorificam o Senhor. Logo, por consequência, as pessoas serão abençoadas, serão orientadas. Como entender o cristianismo ou esperar que alguém que teve uma vida transformada vai o tempo todo viver uma vida descontrolada, sendo guiado pela sua língua, falando tudo que der na sua cabeça. O cristianismo, isso não é um cristianismo verdadeiro, irmãos. Não é. E nem pode ser assim. Porque se for assim, eu dou testemunho de algo que não é verdadeiro. Eu dou testemunho de um Deus que não procede dessa forma. Não tem como ser regenerado e viver uma vida de arrogância, de mentiras, de injúrias e de tantas outras coisas. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós somos perfeitos e nunca mais vamos cometer essas coisas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos parar. Para um pouco nesses dias. Repensa a vida. Repensa quais são as palavras que você tem repetido, a maneira como você tem lidado, a maneira como você tem conduzido as coisas. Repensa, para um pouquinho. Não sei se você já parou, sabe, chega no sábado e fala assim, eu vou repensar a minha semana. Tudo que eu falei, como eu agi. Não sei se você já fez esse exercício. Um dia eu fiz. Eu pedi a Deus para que eu não praticasse mais algumas coisas que eu havia praticado.
que eu não falasse mais da forma como eu falei. Todos nós aqui enfrentamos várias situações, por exemplo, como do vídeo. Aquele homem teve a sua vida salva. Ele pisa no freio, o carro para, ele não morre, né? O mínimo ali era pelo menos agradecer a quem quer que seja. Oh, obrigado, que bom. Mas não, assim como todos nós, ele fica extremamente irritado, chateado, porque aquele caminhão atravessou na frente dele, quase o levando à morte. E a atitude dele foi sair dali. Eu acredito que ele ia falar muitas coisas para aquele homem. Ele saiu muito chateado. Mas estava chovendo, o chão estava molhado e ele caiu. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e diante dessas situações você não vai mais lidar com a questão do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus conceitos, das suas ideias de vida. Eu não estou dizendo, mas a cada momento reavalie. E se você perceber que aquilo ali não foi bom, ainda que no momento tenha enchido o teu coração, nossa, como eu fui firme, não deixei passar, que beleza, eu sou o cara. Mas para um pouquinho, veja se ser o cara, ter sido firme, teve verdade naquilo, teve justiça, agregou na vida do outro. Irmãos, talvez o que eu esteja falando aqui seja uma utopia, seja algo muito difícil, mas ao pensar em ser difícil, aponta para mim e para você alguém que é o nosso exemplo e que viveu, chamado Jesus Cristo. Chamado Jesus Cristo. A minha oração, e eu quero encerrar aqui, é que pela graça de Deus, por tudo que Jesus Cristo fez por nós, demonstrando com a sua própria vida, nós possamos bendizer mais do que amaldiçoar. Nós possamos ser coerentes com a palavra de Deus em todos os momentos na nossa vida. Em todos os momentos na nossa vida. Eu estava lendo essa semana um livro sobre família, e uma das coisas interessantes que a Escritura falava é que nós hoje queremos, e esse livro falava sobre criação de filhos, e ela dizia que hoje nós queremos muito mais mostrar para os nossos filhos que nós somos autoridade sobre a vida deles, do que de fato queremos que o coração deles sejam transformados. Nós como pais às vezes esquecemos que estamos lidando com pecadores assim como nós somos, e que o nosso maior interesse, o nosso maior objetivo não é simplesmente resolver o problema, e sim chegar até o coração dos nossos filhos, porque é ali que está a raiz. Só que nas nossas palavras nós queremos mostrar para eles que nós somos a autoridade, que eles precisam sim nos obedecer. Nós queremos nos impor, nós queremos mostrar para eles que nós temos autoridade, que nós somos o cabeça do lar. Logo, aquilo que eu falo é o correto, e tem que ser. E aí ela vai mostrando que isso parte muito mais de um coração orgulhoso, vaidoso, que quer de alguma maneira mostrar para o filho ser um exemplo ou transformar a vida dele em um homem, do que de fato atingir o teu coração. Lembre-se, se você atingir o coração do seu filho, você o preparou para a vida. Você prepara ele para viver segundo a vontade de Deus.
E aí, irmãos, não tem uma outra maneira a não ser buscando orientação na palavra de Deus. Não conduzam a vida de vocês, não guiem a vida de vocês por aquilo que vocês pensam ou acham. Lembre-se, Jesus Cristo deixou o Espírito Santo em nós para que Ele pudesse nos conduzir, nos orientar como nós devemos viver. Eu queria orar nesse momento e logo depois eu quero já chamar o Tony, a Luana, a Alice e a Marina. Vou chamar a Marina também para ela participar desse momento com a gente aqui na frente. Mas eu quero orar, feche os seus olhos. Eu queria que você tivesse um tempinho de oração agora. O que eu gostaria muito que você entendesse nessa manhã é que há esperança para todo aquele que foi plantado junto aos ribeiros de água viva. Então, se você está aqui, você entende que existe um rio à sua volta, chamado Jesus Cristo. Lembre-se, Ele pode alimentar a sua vida. E ao alimentar a sua vida, quando as pessoas chegarem diante de você, buscando justiça, verdade e amor, elas não encontrarão outra coisa a não ser isso. A sua árvore, você como árvore, dará o fruto certo. A fonte que você é para transbordar os rios de Deus, transbordarão e darão águas doces. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos por essa manhã. Pedimos que o Senhor nos ajude a perceber as nossas fraquezas, a perceber o quanto estamos sendo dominados pela nossa língua, o quanto aquilo que falamos está dirigindo os nossos passos, conduzindo a nossa casa. Que talvez hoje aqui pais como eu possam perceber as direções equivocadas que estão sendo dadas aos seus filhos. E também pais aqui possam nesse momento estar te agradecendo, porque percebem que tem estado sensível à voz do teu Espírito, aos insights do Espírito na condução da sua casa. Talvez aqui muitos homens e mulheres estejam pensando no seu ambiente de trabalho, na forma como estão falando, como estão reagindo a algumas questões. Enfim, são muitas coisas, ó Deus, que nós poderíamos hoje aqui estar mencionando e falando dentro desse texto que nós lemos, mas ele por si só fala muito aos nossos corações. É a tua palavra, Senhor. Mas ela é permeada de esperança, ela é permeada de verdade, porque o Senhor não nos entregou a esse mundo. Pelo contrário, o Senhor vive conosco e o Senhor nos dá a tua palavra para lutarmos contra todas as dificuldades que enfrentamos e nos ajuda a fazer uso dela. Nos ajuda a fazer uso dela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós vamos agora passar para o batismo. Eu queria então chamar o Tony, a Luana, a Alice e a Marina. Vocês podem estar assim: nossa, a Alice vai ser batizada e a Marina ainda não vai ser batizada. Nós vamos numa conversa com o Tony, com a Luana. Nós entendemos que daqui a um tempinho a Marina já vai estar preparada para fazer a sua própria confissão de fé. E ela será batizada mediante
aquilo que os seus pais ensinaram, conduziram ela, e ela então vai sim expressar o seu amor por Deus e a sua fé em Cristo Jesus. Mas nesse momento, nós vamos batizar a Alice. E por que nós vamos batizar a Alice? Nós vamos batizar a Alice porque nós cremos que a promessa de Deus é para toda a família. Ela chega até os filhos. É óbvio que os pais têm uma enorme responsabilidade, não é diferente, sempre foi assim, sempre será assim, mas a gente percebe, a gente vê na Bíblia que a aliança que foi estabelecida, ela envolve também os filhos. E o que Tony e Luana estão mostrando aqui para vocês é que a Alice, assim como a Marina, elas serão conduzidas mediante a fé deles em Cristo Jesus. Chegará um dia, como eu falei com relação a Marina, que a Alice vai agradecer os seus pais por tudo que eles fizeram por ela, de terem conduzido elas no caminho do Senhor, apresentado Cristo para elas. E eu quero crer que isso que está começando aqui chegará um dia em que será uma grande festa, em que o Tony e a Luana verão as suas filhas agradecendo a eles por terem conduzido elas no caminho correto. E aí elas vão dizer: pai e mãe, obrigado, porque daqui para frente eu quero viver expressando o meu amor por Cristo mediante aquilo que vocês nos ensinam. Eu creio nesse dia. Eu creio nesse dia. Eu tenho certeza que aquilo que Deus está começando aqui, Ele concluirá. E espero estar aqui para ver, para participar. Eu me emociono porque eu não vejo de uma outra forma o amor de Deus na minha vida, na vida daquelas pessoas que têm filhos, participando de um projeto maravilhoso. Você cuidar de uma criança, ensinar, amar, ser justa, verdadeiro, isso remete ao amor que Cristo tem por nós. Depois que eu tive os meus filhos, como eu valorizei mais ainda os meus pais. Isso acho que acontece na vida de todo mundo. E como a minha relação com Deus foi para um outro patamar, se é que eu posso dizer assim. As coisas mudam, os nossos olhos abrem. E o Tony e a Luana são grandes amigos de muito tempo. Então, para mim hoje é uma alegria muito grande. O pastor Cláudio, ele não está aqui porque ele se recuperou de um processo de Covid. Ele achou por bem, ele achou coerente não estar aqui nesse momento pelo fato de que ele teria que se aproximar muito do bebê. Então, ele está muito feliz por isso que está acontecendo. Ele conversou com o Tony, com a Luana, ele me ligou hoje de manhã falando desse momento, da alegria dele em saber que a igreja estaria vivendo esse momento, da alegria dele em ver a Luana e o Tony apresentando, batizando a sua filha, dizendo que ela não os pertence, mas pertence a Deus. Ele fez todas essas expressões de carinho, de amor, de zelo, mas ele não pôde estar aqui, então para mim é uma alegria e um prazer. Só que criar filhos é criar filhos, não é dar para ninguém criar, não é terceirizar, é criar filhos, é viver a vida do filho, é estar com ele, é estar perto, ensinar e mais do que isso, ser exemplo. Filhos veem nos pais aqueles nas quais
são os primeiros que eles vão seguir, vão querer fazer as coisas iguais. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para o Tony e para a Luana, e eu vou pedir ao Tony que responda, representando a família. Som. Por favor. E eu quero que você pense, você que está aqui que é pai, mãe, que você também possa pensar nessas perguntas e avaliar um pouco a sua vida. Então vamos lá, Tony, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é o seguinte: você se compromete a ler a Bíblia hoje para Alice? Sim. Sejam todos os dias, todos os momentos. Todos nós estamos com a vida muito corrida, passamos muito mais tempo fora de casa, ainda que com a pandemia, muitos já estão nas ruas, nas empresas, mas nós passamos muito tempo fora de casa. Mas lembre-se que, ainda que fique 8 ou 10 horas fora de casa, poucos minutos em casa de qualidade fazem a diferença na vida de um filho. Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai expressar para ele, ou que você vai dar a ele, faz toda a diferença. Então, o Tony disse, representando a sua família, que ele vai sim buscar ler a Bíblia todos os dias, ou nas horas, ou ele vai priorizar essa atitude na vida da sua família. Isso fará toda a diferença, irmãos. Não são simplesmente perguntas que querem simplesmente uma resposta positiva, mas isso vai fazer a diferença. A outra pergunta, Tony e Luana: vocês se comprometem a ensinar a Alice a ler a Bíblia quando ela aprender a ler? Maria, constantemente, ela lê só uma correta, né? Sim. Amém. Glória a Deus por isso. E lembre-se, irmãos, que nós como igreja, como pastores, nós sempre estaremos à disposição para que essas coisas na vida de vocês, que são aquelas pessoas, irmãos, a quem Deus nos deu a responsabilidade de cuidar, de zelar, de conduzir até o reino de Deus, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, quando enfrentarem dificuldades a esse respeito, por favor, busquem ajuda, não deixem continuar, não tenha vergonha. Pastor Alessandro, seja lá qualquer irmão da igreja: eu estou tendo dificuldade, eu estou conseguindo ler a Bíblia mais com a minha família, você pode orar comigo? Vamos orar. Tony e Luana, vocês se comprometem em trazê-la à igreja para desfrutar da comunhão dos santos? Sim. Amém. Isso é muito importante. É importante que os filhos estejam na igreja. É importante que os filhos participem com os pais na comunhão com os santos. Estejam vivendo a fé que vocês expressam, que vocês falam. É importante que eles vejam isso também na igreja. Tem mais duas perguntas. Vocês se comprometem a ser a primeira Bíblia da Alice? Por um tempo a Alice conhecerá Cristo através da vida de vocês. Sim. Isso é muito interessante, irmãos. A Alice, por enquanto, ela não vai ter contato com a Bíblia, e até mesmo quando ela estiver maiorzinha, mas os pais, eles devem sim. Enquanto os nossos filhos não têm contato com a Bíblia, nós precisamos ser essa Bíblia, ou seja, a nossa vida precisa expressar as verdades de Cristo. E aí fica aqui para todos nós como pais, somos de fato a Bíblia para os nossos filhos? A última pergunta: vocês se comprometem a ser exemplo de conduta moral, dos padrões dos fiéis para você? Sim. Amém. Lembre-se que dizer sim não significa que vocês caminharão daqui para frente sozinhos nessa tarefa. Dizer sim a essas perguntas significam que vocês estão expressando o quanto vocês precisam do Senhor, ou
homem natural não consegue viver isso. Mas o homem que confia no Senhor, descansa nele, busca nele, essas coisas acontecem. Ainda que não sejam visíveis a vocês no dia a dia, mas os frutos mostrarão que isso aqui vocês viveram de alguma maneira. Então, mediante essas perguntas e as respostas, eu, como ministro do Evangelho, tenho a alegria, o prazer de batizar a Alice. Ela é linda, ela é muito bonita. Eu tenho o prazer, assim como a nossa Marina, dia maravilhoso, né, Marina? Você está aí olhando. Eu tenho a alegria e a honra de batizar a Alice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que dia maravilhoso. O meu desejo é que Alice seja guardada no teu coração, ela seja instruída pela tua palavra, que as suas palavras sejam palavras de verdade, de justiça, e que transforme a vida de muitas pessoas nas quais o Senhor colocará diante dela. Que a Alice, assim como a Marina, sejam filhas que possam te honrar acima de todas as coisas. Por consequência disso, honre também aos seus pais, que possam dar alegrias, que elas possam, em nome de Jesus Cristo, tornar o papel do Tony e da Luana algo extremamente maravilhoso. Também te peço que Luana e Tony sejam instrumentos do Senhor, que eles decidam a cada dia sacrificarem as suas vidas como sacerdotes, para que as suas filhas estejam diante do Senhor, para que elas estejam sendo totalmente guiadas por Ti. Eu abençoo essa família em nome de Jesus e te peço que a Alice, há alguns anos para frente, ela possa declarar com a sua boca a sua fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Teu nome é vida, o teu nome é esperança.
amados, antes de encerrarmos o nosso culto ao Senhor, nós vamos orar por algumas pessoas. Então, que logo em seguida que nós cearmos, eu quero orar com os irmãos a respeito de algumas pessoas. O texto de Mateus diz que Jesus, antes de morrer, de ir para a cruz, ele chama os discípulos para um jantar. E é nesse jantar que ele então ministra a ceia para eles, dizendo que comer do pão e beber do cálice significaria fazer parte da sua vida. Se não fizesse isso, não teria parte com ele. Entender o teu sofrimento, entender a tua morte. Ele diz, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, se partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos e disse: bebam dele vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos seus pecados. Se você está aqui hoje, você é um cristão e você está em comunhão com Cristo, com a sua igreja, você pode pegar dos elementos e participar da ceia. Talvez você esteja aqui, é um cristão e tenha estado em comunhão com a tua igreja, mas por algum motivo você tem fraquejado em alguns momentos da sua vida. Se você hoje reconhece isso, se houver arrependimento no teu coração, você também, ao confessar a Cristo o seu pecado, você pode ceiar. O meu convite é para que você faça isso de forma sincera diante de Deus. Então eu vou orar, eles vão servir os elementos. Você pega, você pode comer e beber na hora em que você quiser. Nós não vamos dizer para você o momento, é só você pegar, fazer a sua oração e comer do pão e beber do cálice. E logo depois nós vamos estar encerrando e eu vou estar orando por algumas pessoas nessa manhã. Tá bom? Eu vou orar e logo depois eles vão servir e nós vamos cantar uma canção. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por tudo. Obrigado por, diante de um momento tão difícil, sabendo que mais à frente o Senhor seria morto, não simplesmente uma morte rápida, mas que o levaria a grandes sofrimentos, o Senhor para comer, para conversar a respeito de algumas coisas, com aqueles homens, mostrando tamanho envolvimento e importância do que era continuar pregando o Evangelho, falando das boas novas. E hoje também nós queremos trazer isso dos nossos corações e a nossa memória. Não é simplesmente comer e lembrar de que o Senhor foi para a cruz e morreu por nós, mas também é lembrar que antes da morte teve uma conversa, teve questões a serem resolvidas. E eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, nós que estamos aqui possamos entender que constantemente precisamos sentar e conversar a respeito de muitas coisas na nossa vida, para que de fato elas sejam mortificadas, para que de fato elas sejam concluídas, e ao serem concluídas elas tenham respostas e resultados que glorifiquem e exaltem o seu nome. Talvez hoje aqui muitos de nós vamos chegar na nossa casa motivados, com o coração incendiado, a tratar de alguns assuntos que com
certeza precisam ser tratados e decididos e resolvidos para que, uma vez resolvido, o seu nome seja glorificado. Uma vez resolvido, a vida continue celebrando, glorificando o teu nome. Esse é o meu desejo, Senhor, que não seja simplesmente comer e beber, mas seja o tratar de algumas questões importantes que precisam ser tratadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem servir, vocês comam e bebam, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Sobre tudo nós.
comigo em algumas orações. Eu vou orar por algumas pessoas. Tony pediu para que eu orasse pela sua irmã. Ela não pôde vir por conta de uma virose nos seus filhos, não é isso, Tony? E nela também. Nela e nos filhos. Também quero orar pelo Osvaldo, que está no hospital. Ele é irmão do Sérgio. E também quero orar pela família do Vitor. Vitor faleceu. Pediram para que eu orasse. Ao mesmo tempo que a morte nos causa dor e tristeza, a questão do Vitor, nós temos um relato de que ele, no hospital, ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Foi falado para ele sobre o Evangelho. Mas a dor fica nos parentes, nas pessoas. Mas eu quero orar por esses 3 pedidos e eu gostaria que você me acompanhasse. Hoje seria aniversário do filho. Hoje ele estaria fazendo aniversário, como o Tony falou. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Para nós fica a esperança de que ele tenha sido alcançado pelo Senhor. Porque não existe outra vida, irmãos, a não ser resgatado por Deus. Quero orar primeiro pelas pessoas que viveram próximo ao Vitor, seus parentes, e que hoje sofrem pela sua partida. Deus, Tu és o único que pode consolar os corações enlutados. Tu és o único que pode preencher aquilo que foi arrancado do coração, aquilo que foi tirado. Eu te peço nessa manhã que os amigos, a família, todas as pessoas que envolviam a vida do Vitor sejam consoladas por Ti, sejam sustentadas por Ti nesse momento de ausência, de perda. Conforte, Senhor, esses corações. Por favor, conforte esses corações. Essa é a minha oração em relação a esse momento tão difícil vivido por essas pessoas. Também peço pela vida do Osvaldo, que está enfermo no hospital. O Senhor conhece a gravidade do problema. Como diz a Tua palavra, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor está presente em todos os lugares. O Senhor sabe tudo que todos estão vivendo, sentindo nesse momento. Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa curar a vida desse homem de toda a enfermidade que o assola. Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura a Tua saúde, restaura a Tua vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Peço também pela vida da Ana Carolina, dos seus filhos. Senhor, que essa virose que os acometeu, ela seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, extirpada das suas vidas pelo poder da Tua palavra. Deus, nós pedimos que a Tua cura chegue até a vida dessas crianças e também da Ana Carolina. Deus, em nome de Jesus Cristo, por favor, clamamos por misericórdia e por milagres do Senhor na vida dessas pessoas. Também quero Te agradecer por essa manhã. Te agradecer porque, da mesma forma que nos entristecemos e choramos com os que choram, nos alegramos também nessa manhã, porque vivemos momentos de alegria, vivemos momentos em que a Tua palavra ela foi falada
foi ministrada e ela foi vivida entre nós. Presenciamos aqui, Senhor, momentos maravilhosos. Deus, e nós somos gratos a Ti por isso. Somos gratos a Ti por isso. Nos dê um dia abençoado. Como falamos, que a nossa vida seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Que todo o nosso proceder, que todo o nosso falar, todo o nosso agir, eles de alguma maneira possam produzir frutos na vida daqueles que nos cercam. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, que faz toda a diferença na nossa vida, sejam com todos vocês, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter vindo aqui nessa manhã. Para você que teve a oportunidade de vir aqui pela primeira vez, ou segunda, não sei, sempre que puder voltem, será um prazer recebê-los aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.